Olá! Chegamos na nossa quinta e última aula, hiperaula, do hipercurso de Biologia Quântica. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a questão da borracha quântica, ou a escolha retardada. O mais recente, vamos colocar assim, o mais recente experimento da esquisitice quântica. Eu estou aqui com vocês com a ideia que vai contra a ideia da borracha quântica, contra a escolha retardada, que diz que você pode mudar o seu passado. A mecânica quântica está dizendo que você pode mudar o seu passado. Os físicos tradicionais, da mecânica tradicional, da mecânica clássica, contradizem isso, dizendo que você não pode voltar ao seu passado, não pode viajar no tempo, por causa do famoso paradoxo do avô. Imagine você está aqui e vai viajar no tempo, saindo daquele momento ali, a pessoa sai e viaja para o passado, tá? Voltando ao passado e mata o seu próprio avô. O avô estava vivo aqui, o avô morre aqui, né? O pai não vai nascer, porque o pai é filho do avô, e a pessoa nunca nasce. Se ela nunca nasce, não será possível ela fazer essa viagem no tempo, tá? Por quê? Para que essa pessoa faça a viagem no tempo, ela tem que ter o avô vivo, certo? O pai nasce, a pessoa nasce, e aí a pessoa viaja no tempo. Bom, é lógico, né? Isso faz sentido, vamos dizer assim, tá? Porque a questão de viagem no tempo sempre foi uma questão controversa, tá? Tanto para o futuro quanto para o passado. E, vamos colocar assim, na mecânica clássica, nós não podemos realmente viajar no tempo de acordo com as leis da mecânica clássica. Mas a mecânica quântica, ela tem outras leis completamente diferentes, completamente fora do mecanicismo clássico, e que nós vamos questionar aqui agora, certo? Será que é possível viajar no tempo? Como você viajaria no tempo? Você precisa de uma máquina para poder viajar no tempo? Ou será que você pode sair do seu corpo e viajar no tempo? Ou será que você viaja no tempo todas as noites? Essas são perguntas que nós estamos especulando aqui hoje, nessa nossa quinta aula de Biologia Quântica, do nosso hipercurso de Biologia Quântica. Veja bem, a história, né, de você matar o seu avô é conhecido como o paradoxo do avô. E esse paradoxo do avô, tá, ele é questionado pelo experimento de 2009 da escolha retardada da borracha quântica. Ficou muito conhecido no cinema, né, o famoso efeito borboleta, em que você muda uma coisa e muda tudo no seu presente e no seu futuro, e as coisas vão mudando. Tá? Esse filme famoso, o efeito borboleta, que fala da teoria do caos, diz a respeito desse paradoxo do avô. Eu até recomendo que você assista para você entender um pouquinho dessa ideia, né, do paradoxo do avô. Agora, será que é possível, mais uma vez, perguntando, né, será que é possível mudar o nosso passado? Será que nós conseguimos viajar no tempo e mudar o nosso passado? Bom, para entender isso melhor, vamos trabalhar outra esquisitice quântica que às vezes é muito mal interpretada. Nós vamos fazer aqui um experimento mental chamado o gatilho quântico. É lógico que esse experimento não é possível ser feito na realidade. Assim como o gato de Schrödinger também é um experimento mental, nós estamos falando aqui do gatilho quântico que vem após o experimento do gato de Schrödinger, cuja conclusão do próprio Schrödinger não é para comprovar a existência de alguma coisa, foi exatamente para questionar a mecânica quântica e questionar, com isso, toda a ciência. Não sei se você lembra como é que funciona o experimento do gato de Schrödinger. Você coloca um gato dentro de uma caixa, coloca uma substância radioativa ali dentro, que tem um decaimento. Esse decaimento é bem pequenininho. Toda substância radioativa, ela tem o seu decaimento com o tempo. Se esse decaimento for pequeno, vai ser assim, quase desprezível. Mas existe a chance dessa radioatividade decair ou não decair. Se ela decair, existe um medidor de radioatividade
que vai acionar um martelo que vai quebrar um frasco que tem uma substância tóxica que leva à morte do gato. Então existe a chance do gato morrer e a chance do gato não morrer, dependendo completamente do relógio atômico que está tocando aqui. A conclusão do experimento é bem assustadora, né? Se o gato está fechado dentro da caixa, você não pode concluir nem que ele está vivo, nem que ele está morto. Ou seja, ele está vivo ou não vivo? Ele está vivo e não vivo. Esse gato está vivo ou morto? Você só vai saber se esse gato está vivo ou morto se você abrir a caixa. Nessas condições, o que acontece? O observador interfere e aí nós vamos interferir na chamada superposição dos átomos e moléculas. O que é essa superposição? É um estado vibracional em que os átomos, tá, eles não estão nem numa posição, nem na outra. Eles não estão nem aqui, nem lá. Eles estão o quê? Num local que ninguém sabe. Isso é parte da esquisitice quântica. É como se o elétron ele deixasse de existir e voltasse a existir ao mesmo tempo. Como aconteceu, por exemplo, com o experimento da dupla fenda e também com a borracha quântica, como nós já vimos. Sabendo, gente, que a mecânica quântica, apesar de toda esquisitice, ela é responsável por quê? Ela é responsável por mais de 70% da tecnologia que nós temos hoje no planeta. Então, a mecânica quântica ela é uma realidade, certo? Agora, com toda essa esquisitice, a pergunta que fica é: o gato está morto ou não está morto quando a caixa está fechada? Você não pode afirmar, porque ele está num estado que a gente chama de um estado de superposição. Ou seja, ele não está nem numa posição e nem em outra posição. Ele está num estado alterado. Talvez ele esteja num universo paralelo, não sabemos. Você só vai descobrir se você abrir a caixa. Mas se você abrir a caixa, o gato vai estar morto ou não. Aí você tem duas possibilidades, né? Foi perguntado para o Schrödinger o que ele achava, como é que ele explicaria esse estado de superposição. E a resposta dele é clássica e maravilhosa, né? Ele disse assim: essa pergunta é ruim. Por quê? Porque nós não podemos, né, achar que a ciência consegue explicar tudo. Muito menos a mecânica quântica, que é tão esquisita. Então não é possível se explicar, nem se experimentar, nem visualizar, nem sentir, nem ouvir os estados de superposição do elétron, do átomo, da matéria e, quem sabe, do ser humano em momentos de estados alterados de consciência. Não é possível se experienciar isso. Em outra aula nossa, nós já falamos sobre a questão dos táquions, que são partículas mais velozes do que a luz, portanto, você nunca vai ver os táquions. Desiste, você não vai ver. Então, tem certas coisas que a gente não vê, né? E que a gente não consegue sentir. Então, é por isso que o perceber, né, está longe da nossa percepção. E por isso que o experimento do gato de Schrödinger é importante, porque ele questiona a própria ciência, ele questiona a própria experiência. E aí, voltando um pouquinho, vamos imaginar agora um outro experimento que é conhecido como o gatilho quântico. O gatilho quântico é um experimento mental muito parecido com isso aí. Imagine você vai pegar um revólver, certo? E esse revólver, ele tem ali, o canhão dele tem 6, né, orifícios, nos quais você pode colocar 6 balas, mas você vai colocar uma bala só. E vai girar o canhão, certo? Você vai fazer o quê? Vai fazer a famosa roleta russa, vai pegar esse revólver, né, que está com uma bala só, girou o canhão ali, não sabe onde que ele parou, vai apontar para sua cabeça e puxar o gatilho. Nesse momento, segundo a mecânica quântica, existem duas possibilidades. Ou você morre, ou você não morre. Matematicamente falando, você pode dizer que existe uma chance em 6 de você morrer, né? Você pode girar quantas vezes você quiser aquilo ali, existe matematicamente uma chance em 6. Mas segundo a mecânica quântica, a partir do momento que você puxa o gatilho, estando a bala ou não, né, na culatra, um indivíduo morre em algum universo paralelo. Ou seja, se você puxou o gatilho e fez clique, opa, eu ouvi o clique, então você ficou vivo. Mas um outro seu, morreu em outro universo paralelo e a sua mãe vai ficar chorando pela morte dessa pessoa, né, devido a esse evento. Tá? Existem infinitas possibilidades. Pode ser, não necessariamente você vai morrer com esse gatilho quântico. Você pode ter o quê? Um acidente cerebral, pode ficar aleijado, pode o quê? Não, são infinitas as possibilidades. Tá? A bala pode sair pela culatra, você queimar sua mão, etc, etc, etc. Então, o gatilho quântico
é uma ideia interessante para você pensar que é possível existirem estados de superposição da matéria. E esses estados de superposição da matéria, tá, trouxeram para a gente a teoria M, a chamada teoria M de mamãe. A teoria M fala dos multiversos, dos universos paralelos, que também depois evoluiu um pouquinho para outro braço que a gente vai chamar da teoria das supercordas. E aí, a existência de universos paralelos que podem se conectar através de buracos de minhoca, que foram postulados pela física, né? E esses buracos de minhoca, que são orifícios por onde você pode atravessar de um lado para o outro, no espaço-tempo, você pode voltar para o passado. Pelo menos em termos teóricos da física quântica. Em termos matemáticos da física quântica, você pode fazer isso, né? Experimentalmente, ainda não se sabe a existência de buraco de minhoca, porque ao atravessar o buraco de minhoca, você está passando por aquela história do processo não local, ou seja, você não vai perceber que você passou pelo buraco de minhoca. Então isso é outra coisa importante e curiosa para você entender. Se você voltar para o passado, você não vai perceber que você voltou para o passado. Se você for para o futuro, você não vai perceber que você foi para o futuro. Se você escolher uma outra coisa, a cada momento que você faz uma escolha, você cria uma timeline, uma linha do tempo, diferente daquela que você estava ou faria. Por exemplo, você pode ter decidido se tornar um médico, um advogado, um engenheiro, mas no momento daquela decisão, você tinha infinitas possibilidades. Se você hoje é médico, existe um outro eu seu que não é médico, que é o quê? É enfermeiro, ou é o quê? Ou é terapeuta tântrico, etc, etc. Qualquer coisa que você quiser, tá? Ou seja, existem infinitas possibilidades. E você não percebe que você fez essa escolha e não vai perceber também que existe esses outros eus de você, tá? Por quê? Porque o buraco de minhoca, ele é atemporal. Ele não é perceptível, tá? Então, sendo assim, o que eu posso postular? De novo, nós estamos aqui especulando, não é nem postulando não, tá? É especulando. Tá? Será que é possível a viagem no tempo? Vamos fazer outro experimento mental aqui. Vamos mudar o passado. Matando o nosso tetravô. Eu não vou falar nem de matar o avô. Vamos matar o tetravô. Ah, Darley, esse aí é o seu tetravô? Não, esse aí é, na verdade, o bisavô de alguém famoso. No final dessa aula eu conto para você de quem que ele é bisavô. Tá? Esse cara aí viveu no século XIX, do século XIX para o século XX. Tá? Você está vendo a foto dele aí com a sua companheira, provavelmente o seu filho, né, aquela famosa foto de família, que todo mundo conhece aí, essas fotos antigas, né? E aí eu te pergunto, se esse cara aqui se chama José, será que você sabe o que o José fez durante toda a vida dele? Você sabe as atitudes dele, se ele era um bom rapaz, se ele era uma pessoa íntegra, se ele era o quê? Era alcoólatra, se ele era viciado, se ele era o quê? Violento? Não dá para saber isso, não está escrito no túmulo dele. Você pode ter algumas coisas, né, escritas, se for uma pessoa famosa como essa aí, você vai encontrar algumas coisas escritas, mas você nunca vai saber a totalidade da vida dessa pessoa. Então, imagine, se você lembra o nome do seu avô, você lembra o nome do seu bisavô, provavelmente você não lembra o sobrenome do seu bisavô. Do seu trisavô, você não vai lembrar nem o nome. Você vai ter que perguntar para um monte de gente aí e pesquisar. Você não lembra quem é o seu trisavô. Imagine agora o seu tetravô de cerca de 400 anos atrás. Será que esse cara era o quê? Era um assassino? Será que esse cara era o quê? Gente boa? É claro que todo mundo, quando fala de questões familiares, vai querer dizer, né, que não, meu avô era gente boa, meu trisavô também era, o meu tetravô, então, nossa, né, o cara, gente boníssima e tal, aquela coisa toda. Então, você está mudando o seu passado. Nesse momento, você está mudando o seu passado. Por quê? Porque, como você não sabe a história completa do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô e quem dirá do seu tetravô, qualquer historinha que você está contando para você ou para outras pessoas, inclusive a respeito do seu avô, inclusive a respeito do seu passado mesmo, tá? Do que você fez há cerca de 10 anos atrás, é questionável. Você está criando histórias e ao criar histórias você cria realidades a respeito do seu passado. Vários experimentos de quê? De neurociência mostraram que a gente inventa memórias, que a gente cria histórias, que a gente mente para nós mesmos. Inclusive, é possível se implantar falsas memórias na cabeça das pessoas e elas passam a acreditar naquilo. Isso já foi feito em laboratório, em testes de psicologia. Tá? Eu tenho até documentário para te mostrar isso, está tudo documentado. Como é que é? É
é possível se implantar falsas memórias na cabeça da pessoa e ela passa a acreditar que aquilo aconteceu. Isso muda tudo. Você está entendendo? Isso faz parte do que a gente chama de ressignificação do passado. Tá? Você ressignifica de maneira involuntária, de maneira inconsciente, você está contando historinhas para você mesmo, para satisfazer seu ego, para satisfazer as pessoas, para satisfazer a família, para satisfazer a sociedade. Você conta uma historinha sobre como você foi no passado. E é claro, quem conta uma história sempre aumenta alguma coisa, né? Quem conta um conto sempre aumenta um tanto, é assim que fala? Não sei, o ditado, mas tudo bem. Basicamente é isso. Você está o tempo todo mudando o seu passado. E está atravessando buracos de minhocas teóricos, porque você vai e volta no seu passado para contar uma história que mais da metade daquilo, com o passar do tempo, você não precisa acreditar. É como se você acreditasse em tudo que a sua avó te conta sobre a adolescência dela. Ah, Darley, mas a minha avó não mente. Não, nós estamos falando de mentira, gente. Nós estamos falando de quê? De histórias contadas que não têm 100% de verdade. Então, quando você começa a pensar nisso, o seu passado realmente está mudando o tempo todo, junto com o seu presente, certo? Você vai mudando, 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 mesmo que você tenha uma biografia muito bem escrita a respeito daquela pessoa, porque é uma pessoa famosa, nada vai substituir a verdade do que aconteceu na vida daquela pessoa. Pense bastante sobre isso, porque muita gente fica presa ao passado, naquela velha história, né? Ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Para viver o presente, você precisa esquecer o passado. Ou quem sabe mudar o passado, mudar a sua história, para que essa história não seja uma história de grandes erros carregados aí nas costas, como diria Pitágoras, o grande mestre Pitágoras, né? Que as pessoas tecem morro abaixo carregando o peso das decepções e dos erros do passado, tornando a sua vida um verdadeiro inferno no caminhar, na beleza, na paisagem, e toda essa vida espantosamente bela que nós temos todos os dias. Quando o sol nasce até o sol se pôr, e com a lua nascendo até a lua se pôr, essa maravilhosa viagem que você tem todos os dias fica presa naquelas historinhas do passado. Porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ah, porque agora eu estou desse jeito. Pense bastante nisso, que isso... Aí está o famoso segredo da bem-aventurança, da boa vida, que é o quê? Você não se importar mais com o seu passado e também não com o seu futuro, ok? Você simplesmente pode modificar tudo isso a partir do momento que você tem essa escolha de criar uma história sobre isso. Criar uma história em cima do seu passado e do seu futuro, melhorando os aspectos a respeito disso, ok? Vocês ficaram curiosos aí a respeito desse senhor? Como eu disse no final, eu já falei aqui do Pitágoras, eu vou comentar um pouquinho mais sobre quem é esse senhor aí. Vamos continuar com essa historinha, né, que nós estamos trabalhando aqui na nossa 5ª aula de mecânica quântica. Na verdade, biologia quântica, porque a biologia é o quê? Biologia é vida e a vida é quântica. Põe isso na sua cabeça, tá? A fotossíntese, por exemplo, que é a base de toda a vida, né, no planeta Terra, a partir da luz solar, as plantas pegam um quantum de energia e transformam esse quantum de energia em matéria, na raiz, na semente, na folha, no fruto, tá, para você comer. Isso é biologia quântica. Isso é mecânica quântica pura, porque a planta é capaz, quem já estudou biologia aí sabe como é que é a fotossíntese. A planta é capaz de pegar um quantum de energia do Sol. O que é esse quantum? Um pacote de energia. E transformar esse pacote de energia para quê? Para juntar a água e o gás carbônico e fabricar farinha. Fabricar o quê? Açúcar. Fabricar o quê? Purê de batata. E tudo que você come. Inclusive fabricar para quê? Para os animais comerem também, né? O capim para a vaca comer, por exemplo, para a cabra comer e assim vai. Ou seja, a fotossíntese é o melhor exemplo de que a biologia realmente é quântica. E a fotossíntese é um mecanismo que é o oposto do que acontece nas nossas células, tá? Dentro de uma organelazinha chamada mitocôndria, você vai encontrar uma reação oposta, um conjunto de reações em que você pega o alimento e transforma em energia para o seu corpo funcionar, transforma em um quantum de energia para você falar e assistir, apertar o botão desse computador aí ou desse celular que você está assistindo aqui agora para ligar, para desligar, e tudo que você vai fazer na sua vida depende de um quantum de energia que veio da respiração que acontece dentro da mitocôndria
E essa mitocôndria utilizou um alimento que foi fabricado por um processo inverso que acontece na natureza há milênios, na verdade há milhões de anos, tá? Eu diria até bilhões de anos, para ser mais certo, mais correto aqui agora, desde a primeira alga que surgiu no planeta, a vida é quântica. Então, fique atento com isso, que nós estamos trabalhando uma questão muito, muito séria a respeito da nossa vida. E se você pegar um pouquinho mais de espiritualidade, você vai lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Se você trabalhar a metáfora por aí, o que seria esse Espírito Santo? O que seria, né, esse santuário? Mas uma coisa está claro, está bem claro nesse texto antigo da Epístola de Paulo, né, aos Coríntios, considerado um dos livros mais poéticos do Novo Testamento, né, da Bíblia. Começa a questionar o que você anda fazendo com o seu corpo, o que você anda colocando no seu corpo, né, nesse santuário, que tipo de alimento mental, físico e espiritual você anda colocando nesse templo sagrado. Aí depois vem as doenças, aí depois vem o que? As degenerações, vem o envelhecimento e o que acontece? Você cuidou do seu templo? Você anda cuidando do seu templo? Você anda respeitando o templo do Espírito Santo? Seja lá o Espírito Santo que você quiser chamar. Energia, quantum, tachyon, certo? Kundalini, prana, seja lá o que você quiser falar sobre o Espírito Santo, a pergunta é, como é que você está cuidando desse templo? Que tipo de alimento você coloca? Certo? Que tipo de produto você coloca nesse corpo? Como é que você trata esse corpo, já que ele é quântico? E aí nós estamos falando de espiritualidade e tudo mais, aí você tem uma pessoa que se alimenta de coisas tóxicas, que se alimenta de coisas, vamos colocar assim, fabricadas de maneira indevida. Para quê? Para que o nosso sistema funcione, para que o nosso corpo funcione. Como é que o Espírito Santo vai se manifestar num templo cheio de teia de aranha, num templo cheio de quê? Poeira, num templo cheio de quê? Né? Não tem a ritualística para isso? Como é que anda a sua ritualística para cuidar desse templo? Essa é a pergunta que a gente está fazendo aqui agora. Esse templo quântico, que é o seu templo. E é aí que a vida se desenvolve. Vamos pensar bastante sobre isso, porque essa aula é prática, né? Esse percurso é prático. Que tipo de água você bebe, que tipo de alimento que você usa, que tipo de ar que você respira, que tipo de música que você ouve, que tipo de filme, de arte você assiste, que tipo de toque você recebe no seu corpo, os seus 5 sentidos, que quando funcionam todos em conjunto, despertam o chamado 6º sentido, e a partir daí você pode até pensar no 7º, no 8º, no 9º. Vamos ver até quantos sentidos nós temos, né? Vai pensando nisso aí que é importante para nós, tá, pessoal? Beleza? Muito bem. Continuando a nossa história, falando um pouco mais de espiritualidade, voltamos ao nosso mestre do nosso último encontro, o nosso mestre David R. Hawkins. Quando a atitude de alguém em relação a tudo se torna uma devoção, a divindade se revela. Eis uma fórmula. Pega o seu caderno, anota essa frase, leia ela várias vezes ao dia, durante vários dias. Veja que numa frase muito simples está a fórmula. Você quer encontrar com Deus? Transforme as suas atitudes em relação a tudo. Tudo. Tudo significa coisas boas, coisas ruins, crimes, corrupção, violência, doenças, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, etc, etc. Como é que chama? Incêndios na Amazônia, derretimento das calotas polares, ursinhos polares morrendo. Essas notícias que passam por aí. Qual que é a postura de uma pessoa devota? Ok? Isso é ótimo. É assim mesmo. É assim que funciona a natureza. Não tem nada errado. Nada errado. Ah, meu Deus, tá tudo errado, o mundo tá péssimo. Eu vi uns videozinhos assim, assim, assado, as coisas estão acabando. No final do século XIX, as pessoas falavam a mesma coisa. No final do século XX, as pessoas falavam a mesma coisa. O mundo está sempre acabando. Alguém está sempre querendo que o mundo acabe, que as coisas piorem. Por quê?
Porque isso é uma fuga. Porque se você começar a viver realmente a beleza, a energia, a presença que existe nesse planeta e nesse universo, o seu ego não dá conta. É tudo maravilhosamente organizado para que funcione exatamente do mesmo jeito que tem que ser, do jeito que está sendo. Não significa apatia, já conversamos sobre isso. Não significa inércia, já conversamos sobre isso noutra aula. Aprofunde um pouco mais sobre isso. Faça apenas o que tem que fazer. Lembrando, Deus está em tudo, como disse o nosso mestre David Hawkins aqui para você agora. Ok? For the social manipulation of society through the generation of fear and division has completely inhibited the culture. Religion, patriotism, race, wealth, class, and every other form of arbitrary, separatist identification and thus conceit has served to create a controlled population, utterly malleable in the hands of the few. Divide and conquer is the motto, and as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved. However, if the people ever realize the truth of their relationship to nature and the truth of their personal power to effect change, the entire manufactured zeitgeist that's preyed upon would collapse like a house of cards. The whole system that we live in drills into us that we're powerless, that we're weak, that our society is evil, that it's crime-ridden, etc., and so forth. It's all a big fat lie. We are powerful, beautiful, extraordinary. There is no reason why we cannot understand who we truly are, where we are going. There is no reason why the average individual cannot be fully empowered. We are incredibly powerful beings. You know, I think I spent 30 years of my life, the first 30, trying to become something. I wanted to become good at things. I wanted to become good at tennis. I wanted to become good at school and grades and everything I kind of viewed in that perspective. I'm not okay the way I am, but if I got good at things, I realized that I had the game wrong. The game was to find out what I already was. Find out what I already was. Now, in our culture, we've been trained for individual differences to stand out. So you look at each person, immediately it is brighter, dumber, older, younger, richer, poorer, and we make all these dimensional distinctions, put them in categories and treat them that way. And we get so that we only see others as separate from ourselves in the ways in which they're separate. And one of the dramatic characteristics of experience is being with another person and suddenly seeing the ways in which they are like you, not different from you, and experiencing the fact that which is essence in you and which is essence in me is indeed one. The understanding that there is no other. It is all one. And I wasn't born Richard Alpert, I was just born as a human being. And then I learned this whole business of who I am and whether I'm good or bad or achieving or not. All that's learned along the way. The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. A new consciousness is developing which sees the earth as a single organism and recognizes that an organism at war with itself is doomed.
used to finish his shows with this. Life's like a ride in an amusement park. And when you go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored. And it's very loud, and it's fun for a while. Some have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid ever, because this is just a ride. And we kill those people. Shut him up, I've got a lot invested in this ride. Shut him up! Look at my furrows of worry. Look at my big bank account and my family. This has to be real. It's just a ride. But we'll kill those good guys who try and tell us that. You ever notice that? And let the demons run amok? But it doesn't matter, because it's just a ride, and we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. Just a choice right now between fear and love. E nós estamos aqui encerrando esse curso, nessa última aula, essa hiperaula de biologia quântica. Quero trazer para vocês uma pergunta aqui, porque o recado já foi dado, é só você assistir mais umas 20 ou 30 vezes aí. Muito bem feito esse recado, né? Então, vamos lá. Vamos perguntar aqui para você. E a fé? O que é a fé? O que a ciência diz a respeito da fé? Então eu te convido para assistir às nossas próximas pílulas quânticas, que apesar de essa ser a última, a quinta aula, nós ainda teremos pílulas quânticas, nas quais o tema será a fé explicada. Explicada pela biologia e pela mecânica quântica. Nós vamos fazer um trabalho muito legal. Lembrando que não estamos falando de fé religiosa, estamos falando de fé espiritual, espiritualista. Isso é muito importante para fazer a diferenciação. Então acompanhe as nossas próximas pílulas. Nesse momento, você que teve fé nesse curso, você que assistiu esse hipercurso, eu estou aqui para agradecer a todos mais uma vez, a presença, agradecer a todo mundo que colaborou para que esse hipercurso se tornasse uma realidade, o hipercurso de biologia quântica. Todos os colaboradores de todos os lados que nós temos, né? Seria até, vamos colocar assim, eu não seria fiel se eu fosse falar alguns nomes aqui, mas são muitos que colaboram e que continuam colaborando para que esses hipercursos cheguem até você. Mas especialmente você que participou até aqui, e deixa eu te contar um segredinho, não é o segredinho do bisavô lá, tá? Vai com calma, vamos lá. O próximo hipercurso, o código pitagórico, esse você está convidado para entender o poder quântico dos números nas nossas vidas. Esse é um dos hipercursos de autoconhecimento que faz mais sucesso entre o público que acompanha o Darley Marins. Vou te explicar um pouco da numerologia quântica, da numerologia pitagórica, um pouco da numerologia cabalista, e também que esse código ele tem explicação neurocientífica, apesar de ainda ser o quê? Ainda ser especulativo, mas eu venho trabalhando com isso há muito tempo. Você está convidado, é o nosso próximo hipercurso. Na próxima semana a gente já começa com o código pitagórico e o poder dos números na nossa vida, ok? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da quântica. Mais uma vez, gratidão a todos aqui pela presença, gratidão a todos que participaram, e foi maravilhoso conversar com vocês sobre essa questão da quântica na realidade e na prática. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que coloquem em prática na sua vida. Beijo do Darley
e até o nosso próximo hipercurso. Vocês conseguiram chegar até aqui, quinta aula, maravilhosamente. Agora, vem os próximos. Nós temos vários trabalhos, vários conhecimentos ainda a ser colocados aqui nesse canal. Beijo e até a próxima.